gente, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula? Só recordando um pouco, a gente viu na aula passada Êxodo 16, onde a gente viu basicamente, fazer um resumo, que foi a entrega de Deus, do maná para o povo, uma coisa nova para eles. E também no finalzinho aqui, eles foram para o deserto de Sim. Então a gente vai continuar daqui para frente. Eles estão caminhando então rumo ao monte do Senhor, Então é isso que a gente tem que ter em mente, que eles estão indo para lá. Então vamos começar então hoje, capítulo 17. Vamos fazer uma oração para que Deus possa dar entendimento e aplicação do texto que nós vamos ler. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma aula. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem falado comigo, falado com meus irmãos. O Senhor tem mostrado o texto de maneira clara e o Senhor tem sempre nos dado entendimento. Então, Pai, eu peço que mais uma vez o Senhor nos prepare o coração para receber essa mensagem, que o Senhor possa falar ao nosso coração profundamente, Senhor Deus, e que o Senhor nos dê aplicação também para o texto que vamos ler, Pai. Muito obrigado, fique conosco durante a aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então lendo aqui o capítulo 17. Nós vamos dividir a leitura em duas partes. A primeira parte que vai do versículo 1 até o versículo 7 e depois do versículo 8 até o final do capítulo. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhes o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós, ou não? Bom, esse texto é um texto... parece que até assim, é uma coisa repetitiva, Não tem água, agora tem água. Não tem água, agora não tem água. Será que Deus queria fazer aquele povo passar sede? Será que é isso? Ou será que cada passagem tem um ensino que Deus quer passar para nós? Uma prévia de alguma coisa no futuro e tudo mais. A palavra de Deus, ela sempre tem esse tipo de colocação. Isso é bastante interessante. Então é o seguinte... esse povo, então, estava sem água, Tinha os rebanhos, tinha todo mundo para beber. Comida eles tinham, mas não tinha água e foram reclamar ao Senhor. E sempre Moisés está ensinando, Por que você vem reclamar para mim? Clama ao Senhor, clama ao Senhor. E eles não faziam isso. Então Moisés foi lá, clamou a Deus e reclamou com ele também, Vamos colocar assim. Mas o Senhor respondeu para que ele fosse no alto de uma rocha e da rocha iria sair água. E isso aconteceu. Lógico, um milagre, uma coisa assim sobrenatural, mas será que o que Deus quis dizer com isso? Por que teve que sair água da rocha? Não poderia ter sido de outra maneira? Não poderia ter mostrado uma fonte ou criado um riozinho, sei lá, por que teve que ser da rocha? Bom, é um questionamento que eu fiz para o texto, que eu orei, pedi a Deus e eu comecei a ver uma simbologia no meio do texto que pode ser uma coisa que para nós é de uma aplicação. Então é o seguinte, nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. Eu vou agora em 1 Coríntios capítulo 10.
Olha o que diz aqui, eu vou ler para vocês do versículo 1 até o versículo 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Olha que interessante. Então aqui já mostra em Coríntios uma interpretação que Paulo está dando, inclusive com referência ao povo no Egito, né? O povo no Êxodo, na realidade, né? Que está falando aqui, ó. Todos eles estiveram sob a nuvem. Que nuvem era essa? A nuvem da glória de Deus, que durante a noite ela tinha fogo, durante o dia fazia sombra. Então, essa nuvem acompanhava o povo e todo o povo passou por lá. Aí depois fala, e todos passaram pelo mar. Todos atravessaram o mar. Então, a nuvem acompanhava. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, através de Moisés, todos eles passaram pela nuvem, passaram pelo mar, como se fosse um batismo. Né? Um batismo com eles. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Que alimento que era esse? O maná. Então todos eles comeram. E beberam da mesma bebida espiritual, né? Da água, pois bebiam da rocha espiritual. Então olha só, ele está fazendo um paralelo entre a rocha verdadeira que saiu a água e a rocha espiritual, que é onde a gente deve alicerçar a nossa fé. E aí ele vai explicar quem é essa rocha, né? E aí fala aqui, ó, todos bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Olha que interessante, Jesus, na pessoa de Cristo, né, Deus na pessoa de Cristo, estava lá acompanhando, andando com eles. É essa interpretação que Paulo está dando aqui, inclusive com referência a tudo que a gente viu até agora. Então, essa rocha que eles bebiam era Cristo, né, espiritualmente falando. Tá, mas o que é essa água espiritual? Então vamos dar mais uma passeadinha aqui. Ó, eu estou aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler para os irmãos do versículo 7 até o versículo... Deixa eu só checar aqui para ter certeza que eu marquei aqui. Até o versículo 14. Isso aí mesmo. Diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante. Então aqui a gente tem uma outra passagem falando de água, né? A gente entende que a rocha é Cristo e que Cristo, então, ele pode dar essa água que vai jorrar através de nós por toda a eternidade. Então a água vem dele, jorra através de nós para toda a eternidade. E o que é interessante é que o que ele está falando aqui de tudo isso é a graça de Deus, é o Evangelho, é as boas novas de Cristo, né? E a gente tem esse poder de entregar essa água para outras pessoas para que elas não tenham sede. Baseada na rocha, a água que sai da rocha que é Cristo. E olha só, será que isso tem algum fundamento em termos de, se a gente for analisar assim, tá, mas será que Jesus está falando mesmo dessa água sair dele, sair do trono de Deus? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos pegar outro texto aqui, que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler aqui
versículo 1 até o versículo 5. E diz assim, ó: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Mas o ponto principal aqui, olha só. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Interessante. Então quando a gente pega todos esses textos, a gente vê, bom, lá Moisés foi na rocha, saiu água da rocha. Perfeito. Quem é a rocha? É Cristo. Para que serve essa água? Essa água serve para que a gente entregue para outras pessoas, porque é a água da vida. É a água que dá vida para outras pessoas. E da onde ela flui? Ela flui do trono de Deus e ela flui também de Jesus Cristo, do Cordeiro. É bonito de ver isso, né? Então nós temos vamos colocar assim, esse poder, não é? De entregar isso para outras pessoas e que outras pessoas sejam salvas. Então a gente deve evangelizar, deve falar do amor de Deus para as pessoas, sim. Nós temos a obrigação de fazer isso. Mas vamos continuar aqui agora, eu vou continuar lendo agora a segunda parte, que vai falar sobre uma luta aqui. Então vamos lá. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e o colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe O Senhor é minha bandeira. E jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. O que esse texto tem a ver com a gente, né? Uma guerra que teve lá, uma batalha. Será que a gente pode ter alguma relação com esse texto? Como tirar alguma coisa desse texto, né? Porque aparentemente é só um fato histórico. Teve uma guerra lá, conforme Moisés ficava com os braços erguidos e com a vara de Deus na mão, eles ganhavam, quando baixava, perdia. O que será que isso quer dizer, né? É um texto também difícil da gente entender nesse ponto, né? Mas vamos lá. Uma coisa interessante, né? Que vamos pensar nas nossas lutas do dia a dia. Todo mundo tem batalha, todo mundo tem luta. E muitas vezes a gente desanima, dependendo do tamanho do problema que você está passando, é muito difícil. A gente chega a ficar desanimado, chega a querer desistir, não é verdade? Eu passo por isso, vocês passam por isso, todos nós passamos. Principalmente na situação que a gente anda vivendo, né? É uma situação difícil. E nós devemos sempre entender que Deus pode nos dar força. O texto aqui mostra algumas coisas interessantes, né? Que enquanto uma parte de Israel foi para a batalha, nós vemos aqui pessoas que ficavam em oração. Então eu entendo esse texto, que nós temos que nos dedicar, quando a gente tem uma batalha, quando a gente tem um problema, à oração. Nós temos que dedicar tempo em buscar o Senhor. Isso é muito importante. Porque enquanto nós estamos buscando o Senhor, o que acontece com a batalha?
nós vamos vencendo a batalha. A hora que nós paramos de olhar para Deus, paramos de louvar a Deus, paramos de entregar o nosso coração a Deus, o que acontece? Começamos a perder a batalha. Então é isso que está falando aqui, que a gente tem que buscar a Deus, sabendo que é Ele que luta por nós. Mas olha só, um detalhe, é Ele que luta por nós, mas nós temos aqui Josué e mais uma turma foi lutar lá. Então a gente deve orar sim, mas a gente também deve agir. Temos que pensar, raciocinar como resolver o problema, ou então se o problema tem que ser resolvido com trabalho, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer alguma coisa, vamos orar também. Orar é importante, nós temos que fazer também, certo? Agora, o que mais será que esse texto pode nos ensinar? Bom, é fácil passar por problema, é fácil a gente continuar orando, continuar agarrado em Deus e animado, e vamos que vamos, nós vamos ter vitória, agora não estou nem enxergando isso, mas nós vamos ter vitória. É fácil? Não é fácil. Mas o texto aqui me ensina que nós não devemos batalhar sozinhos, de jeito nenhum. Nós temos que ter pessoas de oração que nos acompanham, pessoas que possam nos dar descanso, que possam nos ajudar em oração e em momentos oportunos também nos exortar, nos direcionar. É muito importante. Nós vemos aqui que Arão e Hur foram com Moisés. Foram para lá e participaram da oração com Moisés. E quando Moisés ficou cansado, o que eles fizeram? Foram lá e criticaram Moisés? Foram lá e brigaram com Moisés? Não, de forma nenhuma. Foram lá e deram descanso para ele, colocaram uma pedra para ele sentar. Isso representa o que para a gente? Que muitas vezes você tem pessoas de oração orando pelos seus problemas, inclusive, essas pessoas muitas vezes, quando vê que você está muito ligado naquilo, elas vão fazer, calma, senta, descansa, vamos conversar juntos, vamos enxergar solução para esse problema, juntos. Isso é muito, muito importante. Uma outra coisa também que mostra aqui é que quando Moisés já não aguentava mais, porque você imagina você ficar com a mão levantada o dia todo, né? Quando Moisés não aguentava mais, Arão e Hur foram lá, além de botar ele para sentar, e seguraram a mão dele. O que isso representa para nós? Isso representa que nos momentos que a gente está a ponto de desistir, os amigos, além de nos dar descanso, além de nos fazer parar, além de nos fazer assentar, vão levantar nossas mãos para a oração. Vão orar junto com a gente. Mas, acima de tudo, vão nos manter ativos, nos manter preparados, nos fortalecer. E isso é muito bom a gente ter uma pessoa de oração que é nosso amigo, porque ela ora junto com a gente. É aquele telefonema na hora certa, querendo saber como é que você está. É aquele desabafo que você dá para a pessoa correta, que você sabe que não vai ficar falando para os outros, vai simplesmente nos ajudar. Vai orar com a gente. Orar junto, orar separado, mas orar com a gente. Vai estar sempre disponível. Então é muito importante isso, para você ter uma pessoa que te ajude em oração. Muito importante isso. Esse capítulo de Êxodo é um capítulo pequeno, não é muito grande, mas quanta coisa boa ele traz. Quanta coisa boa ele traz. No primeiro momento, a gente saber que a gente tem a água viva, que flui da rocha que é Cristo, nos impulsionando a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho para mais pessoas. E logo em seguida mostra aqui um problema onde a oração, uma pessoa orar com você, a gente ter um caminhar junto, em comunidade, como isso é importante. Então, meu irmão, não se esqueça nunca dessas passagens que a gente está estudando, porque cada uma delas tem um tesouro fenomenal. Coisas que nos ajudam, coisas que nos ensinam e coisas que preparam nosso coração para o que deve Problemas vão existir, como Jesus disse, que a gente nesse mundo ia ter aflição, mas que junto dele a gente venceu o mundo.
Então vamos no dia a dia vencer o mundo um dia de cada vez. Vamos pensar que não existe problema maior do que o nosso Deus, não existe situação que não tem jeito. Deus é soberano, Deus está conosco e a gente tem que ter um entendimento que tudo que acontece com a gente coopera para o nosso bem. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem andado com a gente. Quero te agradecer porque o Senhor tem consolado o nosso coração em momentos tristes. O Senhor tem também alegrado o nosso coração em momentos alegres. O Senhor tem estado conosco a cada dia. O Senhor, inclusive, sabe até quando a gente vai ter problemas e muitas vezes o Senhor chega antes. O Senhor chega antes com carinho, com amor. Eu te agradeço por tudo isso. Eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cuidar do nosso coração em momentos difíceis, que o Senhor levante pessoas para orar com a gente, que o Senhor levante também o desejo no nosso coração de levar essa água viva para outras pessoas e que a todos os dias a gente possa não só dar testemunho do Senhor, mas também viver a verdade do Evangelho, Pai. Sabendo que mesmo em problemas, mesmo em situações difíceis, nós temos o Senhor conosco. E que o Senhor possa também, Senhor Deus, colocar amigos ao nosso lado, pessoas importantes do Teu reino, Senhor Deus, que venha nos consolar, nos fortalecer e inclusive nos exortar quando for necessário. Muito obrigado por tudo, Pai, por ser um Pai amoroso, um Deus cuidador, um Deus que, acima de tudo, quer o nosso bem. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ficar por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar para outras pessoas, de falar da Escola Dominical, divulgar o trabalho que nós estamos fazendo aqui, mesmo online, mas tocando o seu coração e o meu também com a palavra de Deus. Amém? Então, até semana que vem. Que você fique durante toda essa semana com Deus. Fique na paz do Senhor. Amém? Até mais. Se Deus quiser.